Boa noite, boa noite, boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais uma live ao vivo aqui pelo Instagram. Toda terça-feira ajeitar a cabeleira, é só lavar, fica espetado. Professora Sônia Lima, seja bem-vinda. Márcio Cardoso, Giane, Arca da Vida, boa noite. Elisana, boa noite. Nájila Ribeiro, boa noite. João Vitor, seja bem-vindo. Ceci Macedo, boa noite. Márcio Nunes, boa noite. Alexandra Rodrigues, boa noite. Daniel Ramos, boa noite. Meninas, muito boa noite. Sejam sempre muito bem-vindos. Evelyn Brito, boa noite. Eva Prazeres. Sargento Nirley, meu amigo Sargento Nirley. Alênio Paiva, boa noite. Lúcio de Araújo Souza, boa noite. Vamos lá, Everton Dias, Ávila Borges, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindos. Vamos começar mais uma live ao vivo de Geografia e História do Tocantins para tudo quanto é concurso e vestibular. Vou colocar antes aqui, já ia me esquecendo, o contato para quem quiser receber material gratuito de Geografia e História do Tocantins há mais de 10 anos. Deixa eu ver, apostilas grátis 63 98485 7576. Quer receber material gratuito? Boa noite, Lorena Ribeiro. É só mandar um WhatsApp para esse número que está aí fixado, tá? Você vai receber logo que terminar a live, estarei encaminhando para vocês. Márcio Nunes, grande passo com a aprovação do PL que visa permitir o sonho dos candidatos aprovados nas provas objetivo e discursivo do concurso da PMTO. Graças a Deus, já foi o primeiro passo, meu amigo. Que depender de mim, estou aqui para somar. Joyce Uchoa, boa noite. Projeto de lei de minha autoria. Na época muita gente ficou se perguntando, mas o que é isso, né? Depois começaram a entender. Neto Rodrigues, boa noite. Luísa Jesus, boa noite. Luísa Pereira, boa noite. Luísa Pereira, minha madrinha, Luísa Pereira, hein? Jéssica Regina, boa noite. Mari Correia, boa noite. Carol Pereira, boa noite. Josimar, boa noite. Vamos lá, meninos, vamos começar a nossa live ao vivo. Hoje não teremos a participação da minha princesinha, da minha borboleta, porque ela dormiu há cerca de 20 minutos. Oh, Siqueira Albuquerque, abraço, nobre irmão, abraço, Siqueira. Rosângela Campos, boa noite. Juliana, boa noite. Fábio Guia, boa noite. Polícia Penal Tocantins tem previsão, Josmar? A necessidade existe, esse ano não deve ocorrer, talvez no próximo, tá? Aconselho já começar a intensificar os estudos aí, porque esse ano tem alguns concursos em vista, ano que vem vai ampliar ainda mais os concursos, inclusive da Polícia Penal. Vanusa Book, boa noite. Meninos, vou pegar aqui, ó, a Cleuba, você colocou aí, acho que de Dianópolis, né, DNO, você colocou aí o número de telefone, na realidade manda para o meu WhatsApp o número que está aí fixado, que aí você vai receber, porque quando acaba a live, todos os comentários aqui eles apagam, então não tem como eu resgatar seu número depois, tá bem? Ok, agora fica difícil para mim. Professora Cleidmar Belém, boa noite. Keila Silva, boa noite. Luísa Jesus, eu não sou a sua madrinha, não mesmo. Mas tem o mesmo nome, queridíssima minha madrinha. Concurso para a saúde esse ano, Giovana. O governador ele anunciou que estaria sendo montada uma comissão para levantamento das informações para o concurso da saúde, tá? O edital talvez saia esse ano, é possível. Entendeu? Não posso dar nenhuma garantia nesse sentido. Tanto da saúde como da Polícia Civil e o da educação, o edital já deve estar no forno, na realidade deve estar saindo aí no prazo de até 60 dias, o da educação. Ok. Vamos começar, meninos. Amanda Brito, obrigado pela votação a favor do projeto Beneficia os Concurseiros. Ei, Amanda, não podia nem votar contrário, o projeto é de minha autoria. Muito bom mesmo. Fiquei feliz com o avanço que nós demos hoje. Meninos, deixa eu pegar uma imagem agora para nós começarmos a nossa aula. Só relembrando o básico do básico. Estão vendo aí a bandeira do Tocantins? Cores da bandeira do Tocantins. Questão de concurso, parece coisa simples, mas cai. Azul, branca e amarela. Cores da bandeira do Tocantins, azul, branca
e amarela. Segunda pergunta, isso aí foi uma questão de concurso. Segunda pergunta, o que significa, o que simboliza, na realidade, a cor azul? A cor azul faz referência à Bacia Tocantins-Araguaia. Lembra vocês que a Bacia Tocantins-Araguaia é a maior bacia hidrográfica totalmente brasileira. Ok? Bacia Tocantins-Araguaia com cerca de 10%, tem local que fala 9,5%, 10%, 11%, qualquer afirmativa nesses percentuais de 9% a 11% está correto. Então a Bacia Tocantins-Araguaia é a maior bacia hidrográfica totalmente brasileira. Boa noite, Natália. Que é simbolizada pelo azul constante nessa bandeira. O azul representa a Bacia Tocantins-Araguaia. Mas se a prova disser que o azul simboliza a água, está correto também. E se a prova disser que o azul da bandeira simboliza a riqueza hídrica do estado, está correto do mesmo jeito, ok? Boa noite, Edu Ferreira. Boa noite, Jones. Seja bem-vindo. Agora o branco. Branco no mundo inteiro simboliza a paz, viu, Andréia Costa? Branco é paz e o amarelo faz uma relação histórica com Tocantins. Professor, qual relação histórica? A faixa amarela, na parte inferior da bandeira, aí apresentado bem pequenininho, né? A faixa amarela faz referência... o Samuel, o azul da bandeira de Palmas tem o mesmo significado. O azul da bandeira, o azul do brasão, tudo tem o mesmo significado, ok? Quando se fala agora dessa faixa amarela, o que nós temos? A faixa amarela faz referência à riqueza do solo tocantinense. Professor, como assim riqueza do solo? Meninos, quando se fala de amarelo e se fala de riqueza, na nossa mente já vem o ouro. Então a faixa amarela ela faz referência à riqueza do solo simbolizada pelo ouro, que foi explorada no antigo norte goiano, hoje Tocantins, de forma intensa no século XVIII. De 1724 aproximadamente até 1780, que já veio a decadência da mineração. Então essa faixa amarela faz referência ao ciclo da mineração do ouro, faz referência à riqueza do solo tocantinense, faz referência à presença do ouro, que foi de forma significativa explorada no Tocantins durante o século XVIII. Ok? Elídio Neto está falando, fala sobre Conorte e Cenog. Calma. Quando chegar no momento oportuno a gente fala. Deixa eu só finalizar isso aqui. Ok, meninos, já sei que o azul é a riqueza hídrica do estado, simbolizada pela Bacia Tocantins-Araguaia, que o branco é a paz e o amarelo a riqueza do solo, simbolizada pelo ouro explorado no século XVIII. Professor, e essa bandeira, e esse sol presente no centro da bandeira? O sol Ismael Armondes, nosso futuro governador. Ei, doutor Ismael, seja bem-vindo. Para quem não conhece, doutor Ismael é meu cunhado, gente finíssima. Vamos lá, em relação ao sol aí presente no centro da bandeira, o sol simboliza o quê? Alguém sabe me dizer? Responde aí para mim. O que significa o sol no centro da bandeira do Tocantins. Quero saber se vocês estão estudando. Rômulo Marques, boa noite. Dudu Burger, boa noite. Dudu, que isso, não por isso, meu amigo. Fico feliz de ter contribuído, ter proposto o projeto de lei em que passa a reconhecer como atividade de risco a atividade dos vigilantes no estado do Tocantins. Muito bom mesmo. Que não deixa de ser uma atividade de risco. Na realidade, não fazia nem sentido você ter que apresentar um projeto de lei para uma coisa que é natural, certo? Reconhecer como atividade de risco uma atividade como essa. Imagine o cidadão que transporta valores, se não é atividade de risco. O cidadão que fica na segurança do banco, se não é atividade de risco. Mas vamos lá. Continuando então a pergunta que fiz. Boa noite, Naldo. Seja bem-vindo. O sol nasce para todos. O Maico Martins ele respondeu o seguinte, que o sol presente no centro da bandeira significa que o sol nasce para todos. Mas olha só o outro que nós temos aqui. Aqui eu estou apresentando agora o brasão do estado. Você está percebendo que no brasão do estado tem também um sol no centro do brasão? A bandeira tem um sol no centro, o brasão tem um sol no centro. A bandeira, o sol presente no centro da bandeira do Tocantins, o sol presente no centro da bandeira do Tocantins é o sol nasce para todos. O sol presente agora no centro do brasão, que a prova também pode falar brasão ou selo, né? No selo ou brasão do Tocantins, significa, está percebendo que o sol aí está como se estivesse nascendo? Faz referência ao nascimento do estado do Tocantins, ou simplesmente o estado nascente. Professor, então o sol na bandeira é o sol nasce para todos. O sol nascendo no brasão é o nascimento do estado do Tocantins. Perfeitamente.
Amília, concurso da Assembleia sai logo também? O presidente da Assembleia deu notícia aí algumas semanas atrás que sairia esse ano ainda, segundo o presidente da Assembleia, ok? Estado nascente. Professor, tá, agora eu quero saber, cada detalhe dentro do brasão, assim como na bandeira, também é abordado na prova. Professor, nós temos uma coroa de louros circundando esse brasão. A que se refere essa coroa de louros que circunda o brasão do estado de Tocantins? Essa coroa de louros, só para você ter uma ideia, na Grécia Antiga, aquele que ganhava maratona, ele tinha como premiação a coroa de louros. A coroa de louros, então, na Grécia Antiga, simbolizava a vitória. Essa coroa de louros no centro do brasão do Tocantins, no centro não, circundando o brasão do Tocantins, essa coroa de louros simboliza a vitória também. Que vitória, professor? Vitória de um povo, de uma luta histórica de um povo que resultou na criação do Estado. Como assim, professor? Quando se fala luta histórica de 1988, de Siqueira Campos? Não. A luta que resultou na criação do Tocantins, ela vem desde a época de Teotônio Segurado. Desde o início do século XIX. Desde 1809, ou anterior a isso, porque 1809 foi quando ocorreu a divisão da província de Goiás, criando a comarca do Norte e a comarca do Sul. Quer dizer, ali foi um dos primeiros passos na luta pela criação do que hoje nós chamamos Tocantins. Então, quando se coloca esse brasão aí presente, com a coroa de louros ao redor do brasão, faz simbolismo a uma luta histórica e vitoriosa de um povo, de Teotônio a Siqueira Campos. Uma luta histórica e vitoriosa de um povo que resultou na criação do nosso Estado. Está entendendo? O brasão, então, circundado por uma coroa de louros. A coroa de louros faz referência a uma luta histórica e vitoriosa de um povo que resultou na criação do Tocantins. Tudo bem aí? Professor, a faixa superior desse brasão tem uma frase escrita co ive ore retama. A que se refere essa frase co ive ore retama? Primeira pergunta de concurso. Em que língua se encontra essa frase? Resposta, Tupi-Guarani. Professor, existem indígenas Tupi-Guarani hoje no nosso estado? Não tem. Mas a língua dessa frase, co ive ore retama, é Tupi-Guarani. Significa essa terra é nossa. Tá? Em Tupi-Guarani significa essa terra é nossa. Professor, tá, eu já sei o que significa a coroa de louros, eu sei o que significa a frase Coive Ore Retama, eu sei em que língua se encontra a frase Coive Ore Retama, que é Tupi-Guarani, eu quero saber agora o simbolismo dessa estrela que está na parte superior do brasão Tocantins. O que significa essa estrela na parte superior do brasão Tocantins? Bom, cada estrela na bandeira do Brasil, olha só, cada estrela na bandeira do Brasil faz referência a uma unidade da federação, a um estado ou distrito federal. Então, a estrela no brasão do Tocantins faz referência ao Tocantins como mais uma unidade da federação. Ao Tocantins como mais uma unidade. A estrela na bandeira não é a unidade da federação, a estrela no brasão é o Tocantins, simbolizando o Tocantins como mais uma unidade da federação, da Federação Brasileira. Perfeito. Estão vendo aí essas duas faixas azuis que se encontram embaixo do sol, no centro do brasão? Ok? Lembrando que quem não está me seguindo ainda no Instagram, por favor, aproveita que entrou agora, segue aí no Instagram. Toda terça-feira, às 22 horas, temos aula ao vivo aqui pelo Instagram de Geografia e História do Tocantins. Vamos lá. As duas faixas azuis que se encontram no centro do brasão fazem referência ao encontro dos rios Tocantins e Araguaia. Professor, você quer dizer que faz referência à água, faz referência à riqueza hídrica do estado, faz referência ao encontro dos rios Tocantins, ou à confluência dos rios Tocantins e Araguaia. Professor, o azul do brasão tem o mesmo significado do azul da bandeira, faz referência à bacia Tocantins-Araguaia, perfeito, aos rios Tocantins e Araguaia, perfeito. Nesse caso mais específico é a confluência dos dois rios. Professor, o amarelo na bandeira, só relembrando aqui, porque a bandeira ela tem as cores azul, branco e amarela, não é? É. Azul é a água, a riqueza hídrica do estado, a bacia Tocantins-Araguaia. O branco é a paz e o amarelo a riqueza do solo, simbolizada pelo ouro. Ok? Professor, e o brasão também apresenta as cores azul, branco e amarelo? Apresenta. O brasão tem a cor azul, que é referência nas duas faixas azuis que se encontram embaixo do sol, fazem referência ao encontro dos rios Tocantins e Araguaia, ou seja, faz referência à água. Entre o sol e as duas faixas azuis, eu tenho o branco do lado direito e esquerdo, e esse branco do lado direito e esquerdo faz referência à paz, assim como o branco na bandeira é paz, o branco no brasão também é paz. Professor, e o amarelo entre as duas faixas azuis
faz referência a quê? A riqueza do solo tocantinense. Olha, professor, você quer dizer que o azul da bandeira tem o mesmo simbolismo do azul do brasão, a água? Sim. Que o branco da bandeira é paz e do brasão também é paz? Sim. Que o amarelo da bandeira é riqueza do solo, que o amarelo do brasão também é riqueza do solo? Exatamente isso. E isso caiu na prova. Olha a questão de prova. A questão de prova falava assim, ó. Na questão da prova falava assim: trata-se de um símbolo do estado do Tocantins que tem, que apresenta as cores azul, branco e amarelo. Aí você pensa, rapaz, azul, branco e amarelo tem na bandeira. Sim, mas tem no brasão também. E a questão continuava, falando que o azul era a riqueza hídrica do estado, o branco era a paz e o amarelo era a riqueza do solo, simbolizada pelo ouro. Sim, tanto no brasão como na bandeira, as três cores têm o mesmo significado praticamente. Professor, e lá dizia que esse símbolo do Tocantins tem um sol no centro. Olha aí, ó. No centro do brasão tem um sol? Tem. E no centro da bandeira, por acaso tem um sol? Tem também. Então, a diferença, para responder a questão, era o significado do sol no centro do símbolo. O sol na bandeira é o sol nasce para todos. O sol no brasão é o estado nascente, ou o nascimento do estado do Tocantins. Ou seja, a questão dizia: cores azul, branco e amarelo, azul a água, amarelo riqueza do solo, branco a paz, sol no centro, que significa o nascimento do estado do Tocantins. Então a resposta era o brasão, ou o selo do estado. Nascimento do Tocantins é o sol nascendo. Tudo bem aí? Fácil demais? Para finalizar, tá vendo essa faixa inferior aí do brasão? Nesta faixa inferior tem uma data. 1º de janeiro de 1989. Eu quero saber da Jaqueline Cardoso de Menezes. Boa noite, Jaque. Diz para mim o que significa a data de 1º de janeiro de 1989 para o estado do Tocantins. Aí você fala, professor, é a data que você nasceu. Quase isso, quase. Menos, né? Vamos lá, uma coisa aqui que não deveria. Aí, voltou. Boa noite, Carla Silva. Boa noite, Juliano Brito. Ô, Juliano, como está? Boa noite, Elisângela Aires. Boa noite. Dorian Souza, PCCR dos Agentes de Trânsito do Tocantins. Rapaz, essa é uma luta constante, necessária, porque é sacanagem. É uma humilhação o que se faz hoje com os agentes de trânsito do estado do Tocantins, certo? O plano de carreira de diversas categorias vem contemplando, vem dando a melhorada, mas a ausência de plano de carreira para quem trabalha com a fiscalização e arrecadação, que é no caso dos fiscais de trânsito, isso aí realmente precisa ser, não é nem revisto, precisa ser feito, né? Ricardo, diretor da minha escola, está fazendo uma indiscriminação, não entendi. Leite Fernandes, boa noite, professor, boa noite. Meninos, quem não está seguindo ainda, por favor, segue aí no Instagram. Vamos lá, pergunta que eu fiz. Pronto, Elídio Neto está falando, professor, é criação do Estado? Não, e muita gente erra essa questão. 1º de janeiro de 89 é instalação do Tocantins. Janaína Cardoso, perfeito, instalação do Tocantins. Lívia, fica gravada sim. E no dia seguinte eu posto no Facebook e também no meu canal do YouTube, tá? Lá no YouTube tem dezenas e dezenas de aulas, inclusive com professores convidados. Se vocês puderem depois também dar uma seguida lá, é só procurar Júnior Gel que você encontra. 1º de janeiro de 89, instalação do Tocantins. Criação do Tocantins é 5 de outubro de 88, na Constituição de 88 que o Tocantins foi criado. 5 de outubro de 88, ok? Vai, por favor, vocês estão assistindo, marca mais 2 coleguinhas aí e segue no Instagram. Vamos aqui mais outra imagem para comentarmos a respeito. Professor... Rapaz, ficou pequeno aí, não ficou essa foto? Será que vocês estão conseguindo ler? Eu estou, porque a vista aqui é boa. E aí, consegue ler? O Ivanil está perguntando, professor, o que significa instalação Tocantins? Instalação e implantação é a mesma coisa. Como assim, professor? Instalação, implantação e criação. Ivanilton, criação é só na lei. Quando foi aprovado lá em Brasília,
aprovada a criação do Estado do Tocantins. Mas entre criar o Estado do Tocantins e no dia seguinte já existiu o Estado, não, é diferente. Quem continuou governando o Estado do Tocantins, ou melhor, o norte goiano, de 5 de outubro de 88, quando foi criado, até 31 de dezembro de 88, foi o governador de Goiás. O governador de Goiás, Henrique Santilo, continuou governando e decidindo tudo até o fim do ano de 88. Apenas em 1º de janeiro de 89 que houve a instalação do Tocantins, onde tomou posse os representantes políticos eleitos. Professor, quando ocorreu a primeira eleição para o governo do Estado? 40 dias após a criação do Tocantins. O Tocantins foi criado em 5 de outubro de 88, 40 dias depois, 15 de novembro de 88, ocorrem as primeiras eleições, onde foram eleitos governador, vice-governador, os 3 senadores, 8 deputados federais e 24 deputados estaduais. Professor, então, 5 de outubro de 88, criação do Tocantins, 5 de outubro de 88, criação do Tocantins, 40 dias depois, 15 de novembro de 88, primeiras eleições na qual José Wilson Siqueira Campos foi o primeiro governador eleito. Detalhe, quanto tempo durou o primeiro mandato de governo do Tocantins? Primeiro mandato de governo do José Wilson Siqueira Campos. Alexandre, tá bom demais. Só desativa os comentários para podermos tirar print. Tá bom, vou desativar daqui a pouquinho, tá, Alexandra? Larissa Sampa, muito obrigado por estar seguindo. Muito obrigado. Com dificuldade, tá? Prof, nunca saiu da minha cabeça. Comentários atrapalham. Vou desativar os comentários então rapidinho, tá? Para quem quiser tirar um print aí. O Louco Santana, boa noite, professor. Obrigado pela força na aprovação hoje da nossa PL. Disponha, meu amigo, disponha mesmo. Vamos lá. Acho que ficou clara aí a dúvida. Vou desativar os comentários rapidinho. Um momentinho. 20 anos em 2, o Ivanildo está comentando aqui. Gente, quando o Tocantins foi criado em 5 de outubro de 88, 40 dias depois ocorre a primeira eleição, Siqueira Campos é eleito, e ele fica por aproximadamente 2 anos de mandato. Professor, 2 anos foi aproximadamente 2 anos. Por que o governador foi eleito e ficou apenas 2 anos? Porque quando o Tocantins foi criado, estava na metade de duração de mandato de governador de estado. E a eleição para governador ocorre na mesma data para todas as unidades da federação, seja o Distrito Federal ou os 26 estados. Então, Siqueira Campos ficou no governo por aproximadamente 2 anos. Ok? 2 anos. Maravilha. Nós temos aí as tribos indígenas do Tocantins, tá? Quem está assim, professor, eu quero tirar um print, porque eu quero ter essa tabelinha aí, gente, manda um WhatsApp para mim depois, meu número estava aí disponível, você manda um WhatsApp que eu encaminho para você, as imagens que eu estou passando agora eu mando para vocês pelo WhatsApp, não tem problema não, tudo bem aí? Ok? Mas aí eu tenho a localização, quer dizer, eu tenho o nome de cada uma das tribos indígenas existentes no Tocantins, e eu tenho também no próximo print a quantidade de todas elas. Aí começa aí com a quantidade da tribo Apinagé, Xambioá, mas as outras estão no próximo slide que eu vou mandar aqui. O que eu preciso saber sobre as tribos indígenas de imediato? Quais são as tribos indígenas que se localizam em território tocantinense? Eu tenho que saber isso aí. Quais são as tribos indígenas localizadas em território tocantinense? Tribo Apinagé, Xambioá, Craô, Xerente, Craô Canela, Carajá, Javaé, Avacanoeira e Pancararu. São essas tribos que caem na prova, tá? São essas tribos que caem na prova. Olha aí. Apinagé, opa, eu tentando dar zoom aqui. Aliás, vou fazer diferente, eu acho que agora vai. Não, é só eu mesmo que vai para o zoom. Não vai para o zoom a imagem que está aqui. Tentando aprender, né? A tribo Apinagé, localizada em Tocantinópolis, Maurilândia, Cachoeirinha e São Bento. Xambioá, no município de Santa Fé, não é em Xambioá. Craô, em Goiatins e Itacajá. Xerente, Tocantinha. Craô Canela, Lagoa da Confusão. Carajá, Javaé e Avacanoeiro, na Ilha do Bananal. E a tribo indígena Pancararu, no município de Gurupi. Agora, olha só. A quantidade de indígenas, Apinagé, Xambioá, você tem aí os Apinagé não chegam a 2.000 representantes, os Xambioá são já numa quantidade muito, mas muito inferior, mas o que nós precisamos ver é aqui, o próximo slide, ou não é esse aqui não, perdão, não é possível, rapaz, eu acho que eu não tirei, a quantidade
de indígenas, não tirei, foi mal aí. Mas quando mandarem um zap aí, eu organizo ela para vocês. Estou me referindo à quantidade de indígenas para cada tribo no estado do Tocantins. Professor, quantos indígenas nós temos no estado do Tocantins? Gente, hoje, se for pegar atualizado, deve se aproximar de 15 mil indígenas. E nós temos quantos habitantes no Tocantins, professor? Cerca de 1 milhão e 600. Se fosse 1,5 milhão de habitantes para 15 mil indígenas, nós teríamos 1% da população indígena. 1 milhão e 600 habitantes para 15 mil indígenas, nós temos quase mais de 0,9, ou seja, 0,95 aproximadamente, 94, nós temos quase 1% da população do Tocantins que é indígena. Professor, então, se vier essa afirmativa na prova, cerca de 1% da população tocantinense é indígena, está correto. Tocantins tem hoje cerca de 1 milhão e 600 mil habitantes, está correto novamente, ok? Fácil. Vamos agora para outro assunto aqui com vocês. Vegetação. O que eu preciso saber aí, professor? Meninos, professor, está cortado aqui o texto, não tem problema não. Eu só queria que você soubesse que a vegetação predominante no Tocantins é cerrado. Que o cerrado ocupa 87% do estado do Tocantins. Que o cerrado ele vem promovendo de grande biodiversidade. Professor, quando fala de biodiversidade, fala de vida. A diversidade da vida é muito forte na região do cerrado, tanto da fauna como da flora. Agora, o cerrado ele está ameaçado de extinção. Como assim, professor, ameaçado de extinção? Gente, o cerrado está ameaçado de extinção principalmente pelo avanço da agropecuária. O avanço das fronteiras agrícolas, em especial, tem intensificado o desmatamento da região do cerrado. Tá? Então, eu tenho que saber o que sobre o cerrado? Que é o principal bioma do solo tocantinense, que ocupa 87% do estado. Tudo que eu estou falando caiu em prova, tá? Ocupa 87% do Tocantins, possui grande biodiversidade, certo? E tem como características principais, tá vendo aí embaixo, vegetação herbáceo-arbustiva. Sabe o que isso quer dizer? Herbáceo-arbustiva. Vegetação, na realidade, é herbáceo-arbustiva e arbórea, tá? Aí está a herbácea arbustiva porque predomina, mas tem também a presença da vegetação arbórea. O que é a vegetação herbácea, professor? Herbáceas são gramíneas. O que é gramínea, professor? É grama? Não, grama também é gramínea, mas gramínea é mato. Sabe esse mato que no período de maior intensidade de chuva, ele chega a subir e ficar mais alto do que você um pouquinho? Chega a 2 metros de altura esse mato, que não é árvore, não tem caule. Esse mato é vegetação herbácea. Professor, e o que é vegetação arbustiva? Arbustivas são as árvores menores que atingem até 6 metros de altura. O mato vai até 2 metros, vegetação arbustiva vai até 6 metros e vegetação arbórea vai até 10 metros de altura. Tem algumas espécies no cerrado que chegam a 12, 14 metros, mas a grande maioria até 10. Então o cerrado tem a presença de vegetação herbácea, vegetação arbustiva e vegetação arbórea, tá? Caule torto, casca grossa, todo mundo conhece pé de piqui? Conhece. Pé de piqui tem caule torto? Tem casca grossa? A vegetação do cerrado, de uma forma geral, tem essa característica. Continuando. Folha áspera e raiz profunda. Bom, o cerrado tem sim folha áspera. O que muita gente não sabe é que a raiz chega a atingir 20, 30 metros de profundidade. Professor, mas uma coisa que eu não entendo, por que a vegetação do cerrado tem raízes tão profundas? Qual é o motivo? Meninos, as raízes do cerrado são profundas porque durante o longo período de seca, nós temos um clima tropical com período chuvoso e seco alternado. O período de seca vai de 5 a 7 meses no ano, dependendo da região do estado. Então, durante o longo período de seca, como é que a vegetação sobrevive? Ela puxa água do subsolo, através de raízes profundas. Então, pronto, cerrado. Vegetação herbácea, gramíneas, até 2 metros. Arbustiva, árvores menores até 6 metros. E arbórea, árvores que chegam a 10 ou superam 10 metros de altura, algumas espécies. Vegetação herbácea, arbustiva e arbórea. Tem caule torto? Sim, tem casca grossa, cerrado é isso. E, é claro, raízes profundas. Caule torto, casca grossa, folhas ásperas e raízes profundas. Professor, o solo do cerrado é um solo ácido. O que isso quer dizer? Meninos, solo ácido é quando o pH do solo ele é inferior a 7. O pH do solo vai de 0 a 14. 7 é um pH neutro.
Quanto mais próximo de 0, mais ácido. Quanto mais próximo de 14, mais básico é o solo. Só que o solo do Cerrado, em geral, ele tem característica de acidez, ou seja, pH abaixo de 7. Para corrigir a acidez do solo, eu faço o quê? Misturo calcário, pó de calcário. O calcário é uma rocha sedimentar que você tritura ela, quebra com facilidade. Mistura o pó de calcário na terra. Você misturou aí na terra, o que vai acontecer? O pH do solo ele vai subir. De 4, 4,5, 5, 5,5, 6, ele vai subindo e chegando mais próximo da neutralidade, o que favorece o desenvolvimento da agropecuária. Então, se você me pergunta, e já caiu em prova, qual é o produto mineral mais extraído do subsolo tocantinense? Calcário. Professor, é ouro? Não. É esmeralda? De forma alguma. O produto mineral mais extraído da atualidade do subsolo tocantinense é calcário. E para que se extrai essa grande quantidade de calcário de norte a sul do Tocantins? Para corrigir a acidez do solo do Cerrado. Entenderam aí por que a extração de calcário? Ok. Opa. Ok, voltando aqui. Boa noite, Germina Santana, muito boa noite. Fabrício Batera, boa noite. Herbert Silva, boa noite. Quem não está seguindo, por favor, vai seguindo aí. Geraldo Piuda, boa noite. Meninos, ok, o que mais, professor? Eu tenho que entender sobre o Cerrado. Grande concentração de ferro e alumínio sobre a superfície. Cheguei, Helena. Grande concentração de ferro e alumínio sobre a superfície. Meninos, raciocina comigo. Quando eu era criança, lá em casa nós somos 7 irmãos, quando eu era criança a gente brincava muito com imã. Amor de mãe, boa noite. A gente brincava muito com imã. Tudo quanto é pobre brinca com imã. Se você já brincou com imã, você é pobre. Coloque isso na sua cabeça. E dava até briga, né? Porque tinha pouco imã para tanta criança lá em casa. Então, quando nós pegávamos um pedaço do imã e deixávamos cair um imã no chão, o que já percebia de imediato? Já percebia de imediato que vinha um monte de pedrinhas grudadas no imã. E eu ficava me perguntando por que a pedra gruda no imã, se o que tem que grudar no imã é o ferro. Na realidade, porque o solo do Cerrado ele é rico em ferro. Esse é o motivo. Aquelas pedrinhas que grudam no imã são fragmentos de ferro que estão ali grudados nas pedrinhas. É por isso que ela gruda no imã. Professor, eu poderia arriscar a dizer que a intensidade de raios que ocorre na região do Cerrado se dá também por causa da forte presença de ferro no solo. Exatamente. E Porto Nacional já teve um estudo muitos anos atrás que colocava o Porto Nacional como terceiro município com maior intensidade de raios do Brasil. Ok? Ok. Ó, usando já fiz isso com imã. Ô, rapaz, tô vendo aqui que tem muita gente que nem eu. Oi, Elane, minha secretária, boa noite, seja muito bem-vinda. Ah, que maravilhoso, tudo que eu não aprendi no colégio. Show de bola, viu? Deixa-me ver, o Márcio Cardoso, lá nos Gerais, na Bahia, era toneladas de calcário, ainda a safra era ruim. Rapaz, ali nós temos produção de calcário, ali na região Natical, né, produção do Natical. Nós temos produção lá em Formoso do Araguaia, nós temos produção lá em Xambioá, nós temos produção na região do Vale do Araguaia, nós temos produção de calcário em diversas regiões do Tocantins. Vamos lá, vamos lá. Luziene de Itacajá, seja bem-vinda. Gustavo de Colinas do Tocantins. Nandi de Almas, Nandim, aliás, de Almas, Nandim Gaguin. Seja bem-vindo, meu parceiro. Ok, meninos. Continuando então, concentração de ferro e alumínio, solo ácido, folha áspera, raiz profunda, caule tortuoso, casca grossa, vegetação herbácea, arbustiva e arbórea, característica do Cerrado. Ok. Vamos escolher outra aqui, ó. Dá uma olhadinha nisso aqui, ó. Que mapa é esse, professor? Luiz Ferreira de Palmas, Josi Mendes, na minha roça a gente chamava de azogo. Oh, rapaz, as nomenclaturas, os nomes que nós chamamos, principalmente para quem é do interior do estado, são inúmeros nomes que nós utilizamos para a mesma coisa. Ok, meninos. Bandeirantes aí presente do Burger. Rapaz, achei massa demais. Eu estive lá em Fátima alguns dias atrás e topei com um ex-aluno meu que está se virando nos 30. Passou no concurso lá em Fátima, da Prefeitura de Fátima. Virou comerciante também. Massa demais encontrar vocês assim. Ó. Leila de Fátima. Olha a Leila aqui falando de Fátima. A Leila aqui de Fátima. Seja muito bem-vinda, Leila.
Liliane de Miracema, Débora Lopes de Presidente Kennedy. Oi, Débora. Eu passei por aí algumas vezes, né, Débora? Vamos lá, meninos. Daniela Araújo também de Kennedy. Zenaide de Porto Nacional. Zenaide Neto. Fátima, amor de mãe de Fátima. Meu cunhado, que apareceu no início da live, ele trabalhou durante alguns meses, acho que uns 6 meses, um ano, não sei. Trabalhou como médico aí em Fátima. Lucas Fladianópolis. Meninos, agora voltando à imagem que nós temos aí. Tá vendo esse mapa do Tocantins? Tá vendo esses círculos, essas linhas que se encontram aí no mapa? Primeira coisa que eu pergunto a vocês é: qual o clima do estado do Tocantins? Núbia Uchoa de Barrolândia, capital do mel, exatamente. Qual Clelileia de Palmas? Qual o clima do estado do Tocantins? Diz aí pra mim. Enfermeira Antônia, manda, Antônia, um zap para esse número que está aí que eu vou encaminhar para vocês o material, tá? Geografia e História do Tocantins. Luar Rocha, esse índice é em milímetros, certo? Perfeitamente, Luar. O que nós temos aí, Diego Crepaldi, meu amigo Mabel, seja bem-vindo. Quer dizer, eu acho que é uma Mabel, né? A foto tá bem pequenininha. Rafaela Coelho de Redenção, estive em Redenção, minha irmã estava morando aí. Agora está só meu cunhado, indo, ficando um tempo, voltando. Tem que passear de novo em Redenção. O que nós temos? O clima Tocantins é tropical semi-úmido. A Usana falou tropical úmido, mas não é não. A Alexandra menciona tropical, correto. Eva Prazeres, tropical semi-úmido, correto. Professor, eu posso dizer que o clima do Tocantins é tropical? Posso. Posso dizer que é tropical semi-úmido? Posso. Pode dizer que é tropical continental? Posso também. Tropical típico? Está correto de novo. Professor, o que isso quer dizer? Coloca na cabeça de vocês. Quando fala tropical, é clima quente com período chuvoso e seco alternado. Quando se fala de tropical em relação ao cerrado, é quando você tem metade do ano com chuva e metade com seca. Quando se fala em relação ao clima tropical, você pode associar também a seguinte situação, tá? Nosso verão é chuvoso e o inverno é seco. Professor, não cometa esse erro. O verão não é chuvoso, é sim. O verão aqui no Tocantins, no estado do Pará, nosso verão é chuvoso. Lá em Redenção é a mesma coisa daqui. É verão chuvoso, inverno seco. O verão, gente, é de dezembro a março. A época do ano que mais chove aqui é de dezembro a março. Verão chuvoso. O inverno é de junho a setembro. De junho a setembro chove. Cai uma chuvinha ou outra e o cidadão fala: essa é a chuva do caju, essa é a chuva de sei lá o quê, é os Armondes, minha princesa. Tá vendo? Se você já viu gente bonita, rapaz, se você se acha bonita, olha para essa mulher aí. Não olha demais não, porque senão vai ficar feio. É os Armondes, quero homem demais olhando minha esposa não. E aí, Paixão? Chega pra cá, Paixão, vem aqui na sala que eu estou, quer dizer, no quarto que eu estou. Aparece aqui ao vivo. Vem dar um alô para os meninos. Meninos, quando eu falo, estou esperando, hein? Vem aqui, porque senão vou aí. Se prepara. O que nós temos? Quando falo do clima Tocantins, é verão chuvoso e inverno seco. Verão é de dezembro a março. Inverno de junho a setembro. Professor, mas a seca não é só de junho a setembro. Não, a seca vai de maio a setembro. E a chuva vai de outubro a abril. Mas a seca é mais intensa no período de inverno, de junho a setembro, e a chuva é mais intensa no período de verão, de dezembro a março. Por isso que nós associamos verão chuvoso e inverno seco. E a prova costuma falar assim, ó, clima tropical com 2 períodos bem definidos, verão chuvoso e inverno seco. Perfeito. Perfeito. Ó, a Evelyn está falando aqui da chuva do caju, né? Boa noite, Sabrina Simões. Seja bem-vindo. Bem-vinda, aliás. Como está? Jeicla Godinho. Seja bem-vindo. Nalva, eu tinha essa dúvida e estudei sobre o assunto verão e inverno. Oh, meu Deus do céu. Muita gente tem essa dúvida. Eu me recordo claramente, alguns anos atrás, meu pai ainda estava aqui conosco, né, nesse mundo terreno, e quando começou uma chuva mais intensa, ele falou assim: ei, Juninho, ó, invernão tá chegando é com vontade. Gente, eu sei que a chuva não é no inverno, é no verão, mas eu ia fazer o que no momento como esse? Falar com uma pessoa que a vida inteira associou verão com chuva, aliás, verão com seca, inverno com chuva, você tentar entrar nessa discussão, eu nem entro. Deixa acontecer. Mas verão é chuvoso, inverno é seco. Ok? Professor, por que então fala no período de praia aqui no Tocantins se fala de verão? Gente,
Se fala que em verão porque é estranho. A gente aprende nas séries iniciais associando verão a calor e inverno a frio. Aí o nosso período mais quente é o período de meio do ano. Aí a pessoa já associa esse período como se fosse verão, certo? Mas é um equívoco. Associa a praia como se fosse verão. Mas praia, verão, é praia de litoral. No litoral, você pode perceber, o povo vai para lá em janeiro, certo? Janeiro, período de praia, período de verão. Lá em janeiro é verão realmente. E para nós aqui é verão também, só que é período de chuva. No nosso inverno que ocorre praia de rio, certo? E é estranho falar assim, no inverno é período de praia. Não, é estranho, mas é o correto a se dizer, ok? Deixa eu ver aqui. Chuva da manga, já falou? Chuva do caju, chuva da manga. K. Henrique, de Eldorado dos Carajás, no Pará. Nai Farias, boa noite. Jex de Açailândia, boa noite. Já fiquei em Açailândia, conheço. Fernando, boa noite. Pertinho de Imperatriz, depois de Imperatriz, né? Ana Paula Cardoso Ribeiro, boa noite. Rafaela Coelho, verdade, boa noite. Cleoba Dianópolis, até hoje confundo. Sabe como é que a gente faz para não confundir essa questão? Associa assim comigo, para você aí de Dianópolis, no meio do ano não faz frio? É porque é inverno. De madrugada, eu falo de madrugada, tá? Essa época do ano, se você for ver aí, de madrugada não faz um friozinho? É inverno. Se você vai acampar em praia de rio, de madrugada faz friozinho? É inverno. É exatamente por isso que faz frio, porque é período do inverno, que a massa polar avança, vem lá da região do sul da Argentina, do sul do Chile, vai avançando pela América até chegar na nossa região. Só que quando chega aqui, ela já chega fraquinha, fraquinha. Por isso que você quase não sente, você só percebe a presença dessa massa fria no período de inverno, quando avança a madrugada, que o sol já se pôs, certo? Mas é período de inverno. A Sabrina, eu confundo muito. Não, agora espero que possa ter esclarecido. Adriano Tacajá, meu pai sempre acha que inverno do Tocantins é diferente do Nordeste, pois o período de baixa temporada lá é o de praia aqui. Muita gente confunde por causa disso. E tem outro agravante aí, tá, Adriana? Nós temos a seguinte situação. Devido à proximidade, isso já caiu em prova. Devido à proximidade com a linha do Equador, mas na prova dizia assim, devido às baixas latitudes, o que é latitude? A distância da linha do Equador. A menor latitude do planeta é zero, que é a linha do Equador. Quanto maior a distância da linha do Equador, maior vai ser o valor em graus, maior vai ser a latitude. O Tocantins está na latitude baixa, de 5 a 13 graus de latitude. 5 graus no Bico do Papagaio, 13 graus na divisa com Goiás, certo? Então, devido à baixa latitude, lembrando que a latitude vai até de 0 na linha do Equador até 90. Nós estamos de 5 a 13. Devido à proximidade com zero, a proximidade com a linha do Equador, as estações do ano não são bem definidas na nossa região. Entendeu aí a situação? As estações do ano são bem definidas em regiões distantes da linha do Equador. É por isso que lá em Nova York, nos Estados Unidos, no verão faz calor e no inverno faz frio. Neva. Lá faz isso, porque está distante da linha do Equador. Aqui no Tocantins, próximo à linha do Equador, as estações do ano não são bem definidas. Aqui é quente o ano inteiro. A mesma coisa acontece no Ceará, a mesma coisa acontece no Maranhão, quer dizer, no Pará, é quente o ano inteiro. Tá entendendo aí? Ameniza um pouco o calor, dependendo da região, sul do Maranhão também ameniza um pouquinho mesmo, no período da madrugada. Tudo bem? Fabiana Alves, às vezes dá uma chuva meio fora da época, como a de Recife, poucos dias atrás. Nessa época do meio do ano, é período de chuva no litoral. É claro que a chuva lá foi acima do normal e aí tem que verificar qual foi a anomalia climática que provocou isso. Tem aí El Ninho, Laninha, tem algumas anomalias que podem alterar, tá? Edu Ferreira, eu tinha muita dúvida, professor, sobre o inverno. Rafaela Coelho, também confundo, agora vou lembrar, quando for época de pecuária é inverno, todo mundo de bota. Perfeito, show essa relação, viu, Rafaela? Muito bom. Conceição Gonzaga Eliette, boa noite, seja bem-vinda. Inverno no meio do ano na praia. Regitim Sou, é isso aí. Luciano Link, confusão, hein, professor, desse clima nosso, por isso que está fazendo frio ultimamente. Sim, perfeito. Edu, eu tinha muita dúvida, professor, em dúvida de verão e inverno, matou a dúvida agora. Matheus, vem visitar aqui em Santa Rosa. Rapaz, vou passar por Santa Rosa, deixa eu ver que dia, quer dizer, dia 16,
Acho que quarta-feira eu estou passando aí para Santa Rosa. Quarta-feira. Acho que quarta-feira, que eu devo dormir lá em Arraias, mas vou para uma viagem, fazer um outro motivo aí, não é questão nem de política, nem de sala de aula. Mas se a esposa deixasse ainda parar, fazia uma aula presencial aí. Dora Tavares, cidade de Taipas, nessa época é muito frio, exatamente, Dora. Lá em Taipas, no Sudeste, muito frio nessa época. Todo o Sudeste, Arraias também muito frio, Paraná muito frio, Dianópolis muito frio, certo? Nessa época do ano. Evelyn Brito, tivemos 3 dias muito frio, raridade. Latitude 5,13 não definidas na nossa região. De 5 a 13, sim, a estação do ano não definida. Opa, não é de bolo, babá. Deixa eu ver, eu estou tentando fazer leitura para ver se tem alguma pergunta aqui, tá? Professor, manda um abraço para os meus filhos que estão sempre comigo assistindo suas aulas, Cláudio Rian e Paulo Eduardo. Ô, Ana Paula, um grande abraço para você, Paulo Eduardo, Cláudio Rian. Sejam bem-vindos às nossas lives. Valeu demais. Acompanha amanhã aí. Lucas, o plantão de hoje vendo as suas aulas, professor. Obrigado por nos ajudar pelo caminho até aqui. A CBMTO. Ô, Lucas, parabéns aí para ti, viu? Ó, o Sidney de Arraias, vem conhecer nosso polo do IFTO em Santa Rosa. Matheus Alencar, vou conhecer. Vamos fazer o seguinte, você manda um zap aí para mim se identificando, que quando eu estiver passando por aí, se tiver de dia, eu dou uma encostada rápida aí, dou uma alugada na esposa e dou uma encostada aí para conhecer. Inclusive é conhecendo que a gente acaba ajudando também. Márcio Cardoso, Ponte Alto Bom Jesus, falta nevar. Sem exagero, hein, Márcio? Mas realmente faz frio em Ponte Alto Bom Jesus. Aqui em Indianópolis está frio mesmo. Olha o Lucas aí confirmando o que eu estou dizendo. Samuel, professor, fiz uma pergunta acima sobre o solo predominante, o latossolo vermelho e amarelado. Lucas, o que nós temos de predominante é latossolo. Agora o latossolo tem diversas variações aí. Você considere apenas latossolo que vai dar certo. Entendeu? Eu vi uma questão que falava de neossolo, que é uma variação também do tipo de solo. Mas considere latossolo, provavelmente por eliminatória você vai conseguir resolver a questão. A outra que falava de neossolo, uma outra questão é porque ele falava de cerrado e não do cerrado tocantinense. Quando se refere ao cerrado tocantinense, específica latossolo. É claro que o vermelho amarelado ele tem uma predominância, mas provavelmente a prova vai mencionar apenas a palavra latossolo. Edu Ferreira, professor, por que Goiás esse ano é muito frio e Tocantins fica perto de Goiânia é quente? Ei, não é tão perto não, daqui para Goiânia são 900 quilômetros. E tem outro agravante, tá? Para você sair de Goiânia e chegar ao Tocantins, você vai passar por um relevo de uma altitude um pouco mais elevada, que envolve a região da Chapada dos Veadeiros, por exemplo. Não é pela BR, mas você vai avançando e subindo a altitude para depois começar a descer um pouquinho. Professor, à medida que a massa polar vai avançando para o norte, ela vai perdendo a sua força? Vai perdendo a sua característica? Com certeza. Você pega Goiânia, por exemplo, Goiânia ela já deve estar numa latitude de aproximadamente 17 para 18 graus de latitude sul. Palmas está numa latitude de 10 graus. 8 graus, 17, 18, deve estar 18 para 19 na realidade de Goiânia. Tá? São 111 quilômetros cada grau. 111 km, 110 a 111 km. Então a diferença de latitude já é significativa. Além de que a região de Goiânia, Anápolis em especial, já é uma área de maior altitude do que aqui. Ok? Não é, quando eu me referi ao fato de passar pela Chapada, é porque você tem um relevo assentado, principalmente na região sudeste, você tem a Serra das Traíras, divisa com Goiás, que dificulta um pouco o avanço da massa fria. Adriana de Itacajá, seria interessante as aulas ficarem gravadas. Ficam gravadas, Adriana, pode ficar tranquila. Ok. Meninos, deixa eu apresentar uma coisinha aqui para vocês, que muitos de vocês já conheceram. Por favor, me diga. Qual o nome dessa boneca aqui? Antes, deixa eu só finalizar o assunto do slide. Tá vendo esse slide? Tá vendo onde tem esse círculo aí do lado oeste do Tocantins, que tem um monte de linhas? Essa região aí do lado oeste, no Vale do Araguaia, é a região que mais chove no Tocantins, tá? Divisa com o estado do Pará. A região que mais chove no estado do Tocantins. Vale do Araguaia, divisa com o Pará. Envolvendo a região de Lagoa da Confusão, de Pium. Não é à toa que Lagoa da Confusão, um dos fatores que favorece Lagoa da Confusão está entre os 3 municípios de maior produção de arroz do país.
Não é à toa que essa região é fortíssima no desenvolvimento da agricultura, certo? Em função do período de maior intensidade de chuva. Não só a agricultura, como também pecuária, que se concentra nessa região do Vale do Araguaia. Ok? Tudo bem aí? Agora, a região mais seca do Tocantins é a região lá na divisa com Goiás, envolvendo ali a região sudeste. Professor, você quer dizer que ali a Paranã, Arraias, Conceição do Tocantins, Almas, é uma região muito seca? Exatamente isso. A seca está no sudeste e a chuva mais intensa na região oeste do Tocantins e Bico do Papagaio. Clima tropical semiúmido com a seca no sudeste e chuva no oeste e noroeste do estado. E norte do estado do Tocantins, região do Bico. Ok? Agora tem gente aqui que já colocou, professor, essa boneca é a chamada Hichoko. Exatamente, Hichoko, certo? Essa bonequinha aqui, ela pertence a qual tribo indígena? Em 2012 foi considerada Patrimônio Cultural e Material do Brasil. Patrimônio Cultural e Material do Brasil em 2012. Professor, o que quer dizer imaterial? Existe o patrimônio cultural material, existe o patrimônio cultural imaterial. Para quem não está seguindo, por favor, segue aí no Instagram. Toda terça-feira, às 22 horas, temos aula ao vivo aqui pelo Instagram. Toda terça, às 22. Ó, a Jaqueline está falando boneca Hichoko, dos índios Carajá. A Andréia Rodrigues, da tribo Carajá. Perfeito, Luziane, primeira vez aqui, estou amando. Vou assistir suas outras aulas. Ô, Luziane, seja muito bem-vinda. Eugênia Mendes, os Carajá, Hichoko. Alexandra Araújo, Hichoko, perfeito, Alexandra, André, Hichoko, quer dizer, muita gente já conhece, e essa boneca já foi abordada em provas, hein? Já foi abordada em algumas provas de concurso e de vestibular. O último vestibular da Unitins perguntava que boneca era essa, qual o nome dela. No caso, Hichoko, ok? Professor, ela é feita de cerâmica, de argila, pertence à tribo Carajá, é considerada patrimônio cultural imaterial por um motivo. Porque se essa boneca... Aqui, ó, vou deixar ela cair e ela vai quebrar todinha. Ó, não, de forma alguma. Não. Essa boneca aqui, meninos, se porventura ela cai e quebra, existem outras à venda. Tá entendendo? Por isso que é imaterial. O que é o patrimônio cultural é mais a arte milenar indígena do que essa boneca em si, do que esse exemplar na realidade em si. A arte milenar indígena que confecciona essa boneca é o patrimônio cultural, simbolizado pela boneca. É o patrimônio cultural imaterial. Agora, professor, em Porto Nacional tem uma igreja que é um patrimônio cultural material do Brasil. Tem a Catedral Nossa Senhora das Mercês. Professor, a Catedral Nossa Senhora das Mercês, que é um dos... meu Deus do céu, que isso? Que é um dos cartões postais do Tocantins, ela é um patrimônio cultural? É, só que a catedral é material. Essa boneca imaterial. Se quebrar, se sumir, existem outras. A igreja não. A Catedral de Porto Nacional é única. Por ser única, se ela for destruída, deixou de existir. Ela é material. Se é única, for destruída, já era aquele patrimônio. Agora essa aqui, se for destruída, tem mais. Entendeu a diferença? Tem milhares dessa, imaterial. Única no mundo, material. Entendeu a diferença de patrimônio cultural material para patrimônio cultural imaterial? Tá claro? Leira Andrade. Neides, no concurso da Prefeitura de Porto caiu essa pergunta. No de Gurupi caiu essa pergunta. São muitos os concursos e provas que caem falando da tribo indígena Hichoko. Luar Rocha, relacionamos isso com a tangibilidade, a intangibilidade das naturezas dos elementos. Perfeitamente, exatamente isso. Pode fazer essa relação, quer dizer, para quem conhece e tem afinidade com esse meio, ok? A Clevo de Anó fica perto da orla, muito claro, aula top demais. O que fica perto da orla que eu perdi aí? Ô Luziene, bom. Rapaz, a técnica, a forma de fazer e material, show. Ó, acho que perdi a parte aí de ficar perto da orla. Ok, meninos? Tranquilo até aqui? Fácil demais? Muito fácil. Professora Sônia, tenho assistido algumas aulas gravadas, a primeira vez que acompanho ao vivo, estou amando, obrigada. Ei, Sônia, obrigado eu por você estar aqui acompanhando, viu? Muito, muito bom. Que por coincidência, Sônia é o nome de minha mãe. Ah, rapaz, eu falei que ia mostrar minha esposa não viesse. Eu vou lá mostrar ela agora para ela dar um alô para vocês. Cadê eu apanhar? Espera aí.
Paixão? Ixi. Tá se cobrindo ali, ó. Vou mostrar aqui pra vocês. Deixa eu inverter a câmera aqui. Pera aí. Não, menina, tem dó. Olha aqui. Invertir? Ó, tá se cobrindo, se escondendo ali. Dá uma alô aí, Paixão. Só levanta a mão. Vamos lá, pessoal. Vamos voltar aqui. Depois, se eu apanhar, vocês me protejam. Vamos. Opa! Elma Parrião, boa noite. Meninos, ok? Tranquilo aí? Espero que nos ajude a retificar o edital da PMTO. O projeto que foi aprovado hoje na Comissão de Constituição e Justiça foi com esse objetivo, exatamente esse objetivo. E agora é chegar no convencimento do governador da necessidade, assim que esse projeto for aprovado na Assembleia, e é claro, espero eu, ser sancionado pelo governo. Se não for sancionado, se tiver vetado, se for vetado, a Assembleia ainda pode derrubar o veto, e aí vira lei. Entenderam aí? Ok? Muito obrigado, meninos. O Márcio Cardoso, sigo o senhor desde 2009 no YouTube, ótimas aulas. Muito bacana, Márcio, muito bacana mesmo. Acho que em 2008 que eu comecei a passar para os alunos um pouco sobre, inicialmente, não sei se foi pelo Facebook, pelo YouTube, acho que pelo YouTube mesmo, que eu comecei a colocar algumas aulas lá disponíveis, comecei a fazer as aulas, colocar, o áudio era muito ruim, a tecnologia muito ruim, mas estávamos tentando ajudar da melhor maneira possível até então. Quando que sai o concurso da SEDUC, a Wenla está perguntando, Wenla, até o mês de agosto o edital está sendo lançado, tá? Estuda, bichinha. Pode estudar porque você vai passar. Pode estudar. Quando sai o concurso da Polícia Civil, Edu Ferreira perguntando, Edu, foi montada a comissão agora, está sendo levantados os números para a Polícia Civil. Pode ser que o edital saia também esse semestre, não sei se aprova, mas o edital é possível que saia esse semestre ainda. A realização da prova que eu não tenho certeza. Da SEDUC já foi conversado que vai ser realizada esse ano a prova. Só um detalhe, tá? Para quem fica na dúvida. Professor, ano eleitoral, pode ter concurso? Pode. Professor, ano eleitoral, pode lançar edital? Pode. Professor, ano eleitoral, pode tomar posse? Pode. Desde que seja depois da eleição. Apenas a posse no período de 3 meses anterior à eleição que é vedada. Entenderam aí? Mas pode ocorrer posterior à eleição. Deixa eu ver aqui. Qual a previsão da data do concurso de educação? Divina, eu conversei tanto no Ministério Público como com o secretário de Educação, que por coincidência foi meu aluno. E o que foi conversado é que a prova vai ser realizada no segundo semestre, tá? A prova vai ser realizada no segundo semestre, não deu data, porque depende da comissão da prova. O edital deve ser lançado até agosto. Dependendo da comissão, eles vão organizar, porque necessita alocação de prédios para poder promover a realização da prova, mas que tem o interesse de fazer com que a posse ocorra no início do ano que vem. Tudo bem aí? Ok. Ixi, Andréia, calma, Andréia. Mas vamos fechar agora. Eu só estava respondendo, Andréia. Calma. Estava respondendo porque já deu 23 horas e deu o horário de nós finalizarmos a nossa live. Eu vou fazer ainda alguns comentários sobre conteúdo do concurso para que vocês fiquem antenados. Napoleão Napô, seja muito bem-vindo. Quer diversão? Siga o Napoleão. Seja bem-vindo, Napoleão. Muito bem-vindo. Meninos, vou comentar um outro assunto aqui com vocês sobre Tocantins e quero ver, vou fazer perguntas de concursos anteriores e quero ver se vocês conseguem me responder adequadamente, tá bom? Questão de concurso, tá? Inclusive concurso da Polícia Civil. Perguntava assim, em que datas comemora a autonomia do Tocantins e qual personalidade política está diretamente associada a essa data? A data que tinha como alternativa era só dia e mês, não falava o ano, dia e mês e o nome da personalidade política. E eu pergunto, em que datas comemora a autonomia do Tocantins e qual personalidade política está diretamente associada a essa data? A autonomia do Tocantins se comemora no dia... Diz aí pra mim. Napoleão, responde aí pra nós. Pesquisa aí, no Google rapidinho. A autonomia do Tocantins comemora quando? O Samuel já colocou 1809.
Na realidade é 18 de março, perfeito, Andréia. 18 de março, e o nome da pessoa é Teotônio Segurado, Joaquim Teotônio Segurado. 18 de março de 1809, bem mencionado aí pelo Samuel, 18 de março de 1809. Professor, o que aconteceu nessa data? Gente, quando se fala de autonomia do Tocantins, autonomia, tá? Não é criação do Estado, não. Tem gente falando aí 5 de outubro. A autonomia do Tocantins é quando a província de Goiás foi dividida em duas comarcas, comarca do Norte e comarca do Sul. Quando o Teotônio Segurado veio a intervir através de Dom João VI, rei de Portugal, que no ano anterior, 1808, desembarcou no Brasil com a família real, fugindo de Napoleão. Dom João VI desembarca no Brasil com a família real em 1808. Teotônio Segurado vai lá, Dom João, temos um problema aqui em Goiás, queremos dividir a província de Goiás em duas comarcas, Norte e Sul. Dom João assina o alvará de criação da comarca do Norte em 18 de março de 1809, a pedido de Teotônio Segurado. É por isso que Teotônio Segurado é homenageado em uma das principais avenidas da capital, porque foi um dos pioneiros na luta pelo que hoje se conhece com o nome de Tocantins, do Tocantins. 18 de março de 1809, Joaquim Teotônio Segurado. Não é 5 de outubro, esqueça isso. 5 de outubro é a criação do Tocantins. 18 de março de 1809, 18 de março de 1809, nós tivemos ali a criação da comarca do Norte. Uma dúvida que eu tenho agora, uma aluna de pedagogia estava fazendo TCC, ela entrou em contato comigo, perguntando assim, professor, quando foi criada a comarca do Norte, em 1809, teve uma cidade que foi escolhida para ser a capital. Que cidade foi essa? Olha o Gandhi falando aí, criação da comarca de São João das Duas Barras, a comarca do Norte, que é denominada comarca de São João das Duas Barras, em alusão aos encontros de dois rios, que são os rios Tocantins e Itacaiunas. Não é Tocantins e Araguaia, isso já foi questão de prova. Comarca de São João das Duas Barras, por causa do encontro dos rios Tocantins e Itacaiunas. O rio Itacaiunas, ele encontra com o rio Tocantins lá em Marabá. E, professor, não é mais Tocantins, eu sei, mas naquela época, ainda na formação das províncias, nós não tínhamos a definição que nós temos hoje de divisa do Tocantins com o Pará através do rio Tocantins, aliás, através do rio Araguaia. Então, comarca de São João das Duas Barras é a mesma coisa comarca do Norte, que recebeu o nome de Duas Barras em função do encontro dos rios Tocantins e Itacaiunas. A cidade escolhida para ser a capital inicial da comarca do Norte foi a cidade de Natividade. Tem gente falando, por favor, eu estou falando de comarca do Norte em 1809, não é Miracema. Miracema foi escolhida para ser a capital do estado de Tocantins, que foi criado na Constituição de 1988. E muita gente confunde isso em prova. Constituição de 88 cria Tocantins, capital provisória Miracema. Criação da comarca do Norte, cria-se a comarca de São João das Duas Barras com capital provisória Natividade. Tá entendendo aí? Lá em 1809 foi Natividade. Lá em 1809, com a comarca do Norte, foi Natividade. Em 1988, com a criação do Tocantins, veio a ser Miracema, capital provisória. Professor, e onde é que entra Paraná? Gente, Natividade foi escolhida a capital momentaneamente. Natividade foi a primeira cidade que surgiu no norte goiano, fruto da exploração do ciclo da mineração do ouro, certo? Mas era enquanto se construía aquela que seria a capital definitiva, que era o interesse de Teotônio Segurado. Professor, então Natividade foi capital e começaram a construir uma vila para ser a futura capital. Foi a Vila de São João da Palma. A Vila de São João da Palma, que é o atual município de Paranã. Professor, então Natividade foi escolhida como capital provisória e construíram a Vila de São João da Palma. Sim, e isso na comarca do Norte. E quando o Tocantins foi criado em 88, Miracema foi capital provisória e enquanto se construía Palmas, que seria a capital definitiva. Olha a relação do tempo. Natividade provisória, 88, Miracema provisória. Quer dizer, 88 criou o Tocantins, em 1º de janeiro de 89, que Miracema se instala, a sede do governo em Miracema como capital, certo? Natividade e Miracema já foram capitais provisórias. Natividade da comarca do Norte, Miracema do Tocantins, ok. Vila de São João da Palma foi construída para ser a capital da comarca do Norte, assim como Palmas foi construída para ser a capital do Tocantins. Professor, de onde é que vem o nome de Palmas? Adivinha? Daquela que foi construída para ser a capital da comarca do Norte, da Vila de São João da Palma. Compreenderam aí? Ok? Fácil demais?
fácil demais. Professor Criciúma, seja bem-vinda. Meninos, vamos fazer o seguinte agora. Só um comentário para a gente finalizar. Não, alguns. Quem não está seguindo ainda, por favor, segue no Instagram. Segue mesmo. Segue no Instagram. Vou conferir agora se vocês estão seguindo e vou começar a bloquear. Só vai ter acesso às aulas quem seguir no Instagram. Ok? Toda terça-feira, às 22 horas, aula ao vivo no Instagram. Para quem faz o vestibular, o Enem, eu vou começar um projeto na terça-feira também, anterior à nossa aula de Geografia e História do Tocantins, só com questões com foco no vestibular e Enem, ok? Mas isso vai ser para o segundo semestre. Professor, em relação agora ao assunto para finalizar, eu peço a vocês o seguinte. Boa noite, professor Cordeiro, falando em unanimidade na história do Tocantins, está aí um homem, História e Geografia do Tocantins, professor Anderson Cordeiro. Seja bem-vindo, Cordeiro. Se quiser dar um alô para a galera, você manda uma solicitação que eu já aceito aqui, viu? Quem não está seguindo o Cordeiro, segue, galera. Sabe muito o Anderson Cordeiro, sabe muito. Manda um WhatsApp, quem não recebeu a apostila de Geografia e História do Tocantins, manda um WhatsApp aí para mim que vocês vão receber gratuitamente a apostila de Geografia e História do Tocantins. E aí, Cordeiro, quer dar um alô para a galera? Vai que ele tá já deitado, de pijama, entendeu? Tá se vestindo. Mas vou fazer uns comentários aqui para vocês. Meninos, você é a média das 5 pessoas ao seu redor. Coloque isso na sua cabeça. Você é a média das 5 pessoas ao seu redor. Professor, e aí? E aí que procure andar com pessoas que querem crescer na vida, com pessoas que querem estudar, com pessoas que têm foco. Porque assim, você vai também estudar, você vai manter o foco e você vai ser alguém na vida. Professor, eu estou estudando há muito tempo e não passa. As pessoas já ficam assim, fazendo piadinha comigo. Rapaz, afasta desse cidadão que faz piadinha. Afasta dele. Chega perto só de pessoas que queiram seu bem de verdade e não estejam ali para te criticar. Porque vai dar certo. A vida do Cordeiro deu certo. Hoje estou só como observador, na próxima irei participar. Se caso o senhor autorizar, a autorização já está dada, meu amigo. Sempre que você quiser, sempre muito bem-vindo. Entenderam o que eu disse para vocês? Repito novamente o que eu falo, porque tem muitos alunos, vai renovando aqui. Lá em casa nós somos 7 irmãos, 7. Saindo de Monte do Carmo, nasci em Porto Nacional por ausência de médico em Monte do Carmo. Um dos irmãos nascido em Paraíso. Nossa família é toda daqui. Meus pais não tinham formação superior na época. Sabe o que aconteceu com 7? Os 7 fizeram faculdade. Os 7 em federais. 6 são concursados. A nossa vida mudou e saímos de Monte do Carmo. Se para nós, naquela época, que não tinha nem acesso à aula desse jeito, deu certo, por que para você não dá? Tá entendendo? Desculpa na vida, todo mundo dá. Para qualquer coisa que quiser. Agora, força de vontade para seguir adiante e conquistar, nem todos têm. É por isso que se torna mais fácil para você entrar. Porque isso aqui é um funil. E a maioria, quando vê o volume de pessoas para entrar naquele funil, a maioria desiste. A maioria vai ficando para trás. E você que está querendo, vai insistindo, insistindo até chegar a sua vez. E vai chegar a sua vez. Vai chegar a sua vez. Marcos Maciel de Maricá, seja bem-vindo. Ok, meninos? Sejam sempre muito bem-vindos. Vai dar certo na vida de vocês, como deu na minha. Não é fácil para ninguém, entendeu? Mas só alcança quem tenta. O segredo é persistência, resiliência. Se você não desistir uma hora, você chega lá. É só não desistir. Você entrou numa fila. A fila pode ser gigantesca, mas se você não desiste, uma hora chega a sua vez. E vai dar certo. O Anderson aqui, o Cordeiro, eu trabalhava de servente e pedreiro e hoje estou na Polícia Militar e professor de cursinho. É isso aí. Tá entendendo? Todo mundo passa por dificuldade. Todo mundo passa por dificuldade na vida. Cordeiro passou, eu passei. Muitos que hoje vocês olham, admiram e apontam e falam assim, cara, que bacana, fulano conseguiu crescer, porque você conhece a história dele. Daqui uns dias, são outros que vão estar contando a sua história e falando que bacana, cara. Ela conseguiu crescer na vida, ele conseguiu crescer na vida, conseguiu passar no concurso, conseguiu ser alguém na sociedade. E quando eu falo ser alguém, é conseguiu atingir o seu objetivo maior. E vocês vão atingir o objetivo de vocês.
Meninos, vai dar certo, já deu certo. Vocês já estão aqui querendo mudar de vida, já deu certo. Muito obrigado, fiquem todos com Deus, tenham uma semana abençoada e, é claro, mantenha seu foco nos estudos, organiza seu tempo, todo dia no mesmo horário, porque vai dar certo. Eu creio, fala assim, receba, professor, receba, como diz a luva de pedreiro, receba. Beijos, fiquem com Deus, até a próxima. Terça-feira às 22 horas. Segue aí no Instagram, por favor. Quem não está seguindo ainda, Tecaiana. Quem não está seguindo, Isabela, seja bem-vinda. Quem não está seguindo, segue aí no Instagram, por favor. Vou conferir agora quem está seguindo e manda o WhatsApp para eu mandar o material para vocês. Meu número de WhatsApp está aí, 98485-7576. Beijos no coração, fiquem com Deus.